pessoal, tudo bem com vocês? Hoje farei um vídeo sobre esse livro do O Poder da China, do autor Ricardo Jeromel. Esse livro é um dos livros mais recentes que eu tive a oportunidade de fazer a leitura. Imediatamente, quando me deparei com o título, me senti provocado a fazer a leitura e não me decepcionei, acho que valeu cada centavo na aquisição desse título. Como professor de geografia, fiquei interessado na leitura e encantado, com quantas informações atualizadas, precisas e com fundamentação teórica ele consegue colocar. De tal forma até que fiz um quadro, com estrutura até de aula, só para recomendar esse livro para você. A China, a gente aproveita para falar um pouco com vocês quem é a China hoje, Quem é a China nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 30, nos últimos 50 ou para os próximos 10, 20, 30 anos. Que país é esse que já viveu um tempo de absoluto isolamento durante a Guerra Fria, administrada por Mao Tse-tung, numa lógica de isolamento econômico e que depois, em meados da década de 70, como nada dura para sempre, eis que Mao Tse-tung morre e a China vai viver uma nova experiência absurdamente diferente com essa abertura econômica dos mercados, a partir de meados da década de 70. De lá para cá, eu diria que nos últimos 50 anos, a China segue num ritmo de crescimento surpreendente e um país que tem um projeto poderoso, um projeto geopolítico, todo um planejamento para ser, a potência econômica do século XXI. O século XX ficou conhecido, entrou para a história da humanidade como um século de dominação e hegemonia dos Estados Unidos. O século XX é o século dos Estados Unidos, é o século do petróleo. E a gente traz um raciocínio que, assim como o século XX foi um século de consagração norte-americana, o século XXI tem tudo para ser o século da China. E há quem considere que a China já é esta grande potência que, paralelamente, assiste à desaceleração econômica dos Estados Unidos, enquanto a China segue a crescer, mesmo em tempos de crises econômicas. Então, quem é a China hoje? E aí o autor vai trazer essa força desse país com 1,4 bilhão de pessoas, quando a gente tem dados de que o ano passado, 2022, o mundo teria alcançado a marca pela primeira vez de 8 bilhões de pessoas no mundo. Isso significa dizer que, considerando pelo menos uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, 1,4 bilhão terá um efeito de pelo menos 20% da população mundial. A análise geográfica disso é, onde eu tenho 20% da população mundial, eu estou sujeito a ter também uma mão de obra barata, uma mão de obra forte, uma mão de obra que faz essa economia pulsar, seguindo em frente. E milhares de empresas, dezenas de milhares de empresas do mundo, multinacionais, migram para a República Popular da China a partir do momento que a China sai do isolamento econômico das primeiras décadas da Guerra Fria e promove essa abertura com a população numerosa, pauperizada, ruralizada, e ela vai seguindo nesse crescimento com o status de uma superpotência inovadora. É uma expressão utilizada pelo autor do livro nesse sentido. A China também é conhecida porque durante décadas dispôs da chamada política do filho único. Chama isso muito atenção também, essa lógica da política do filho único. Em outro vídeo a gente vai fazer uma abordagem de um tema de atualidades. Isso aqui a gente faz um vídeo à parte, que é a questão da flexibilização da política do filho único, que ocorreu na última década. Isso aqui já se dissolveu, mas funcionou durante décadas como uma tentativa de controle
dessa situação de superpovoamento. O autor também trabalha um conceito de chinalização da África e traz que atualmente a gente estaria vivendo uma ampliação cada vez maior, né, um aumento da influência da China sobre o continente africano, que tem um potencial absurdo em termos de condições naturais, solos férteis, recursos minerais e energéticos, mas muitas vezes não tem um aparato técnico, não sabe usufruir de todos esses recursos. Porém, a China está aí para fazer essa influência. Seria essa chinalização da África uma nova experiência colonizadora? É um questionamento que o leitor do livro vai se colocar. Um conceito relevante também que dá para a gente fazer aulas específicas aqui diz respeito à chamada nova rota da seda. É um tema bem bacana também. Quando a gente faz busca sobre isso aqui, o Google imediatamente te leva para um mapa muito importante e vai te mostrar o que é isso, o que é esse projeto, né? Existe a Rota da Seda e existe a nova Rota da Seda, né? E isso também faz referência a todo esse projeto de poder, o desenvolvimento de ferrovias, de rodovias, de portos, né? Para esse autor, né, os chineses seguem um raciocínio que é: antes de querer que o progresso aconteça, simplesmente construa estradas. Ou seja, faça um caminho, permita uma estrutura para isso acontecer. Também há abordagens sobre o que é, o que deixa de ser, a famosa tecnologia 5G. Esse é um tema que merece a atenção de você, estudante, né? Seja brasileiro ou não. Vale a pena se familiarizar com o que é isso, né? O mercado mundial tem gradativamente, né, experimentado, tem ganhado força essa nova tecnologia e a gente precisa ter um mínimo de discernimento em relação a isso. Fora também que, né, a gente traz um raciocínio de que a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, né, superando, né, antes disso um intervalo de muito tempo que a gente tinha como maior parceiro econômico os Estados Unidos. E aí a gente tem, nos últimos tempos, uma alternância, né, de um novo maior parceiro econômico aí, e dá para fazer várias leituras em relação a isso aqui. E aí, valeu a pena esse vídeo? Gostou? Vale a pena compartilhar? Espero que tenham gostado dessa sugestão de leitura, O Poder da China, muito relevante, vale a pena. Se gostou, dê o seu like, não deixe de compartilhar. Um abraço, até o próximo encontro.